Alô, pessoal, começando aqui mais um programa Luz da Inclusão, aqui pela TV Inclusão PCD, na Web TV, direto do estúdio aqui na Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, no centro da cidade, aqui no nosso famoso CIAD. Dá um abraço, meu amigo Cédio Oliveira, Afoxé Filho de Gandhi, 73 anos, Afoxé Filho de Gandhi. Tem Gandhi no Rio de Janeiro, François. Lembra disso, nosso amigo Cédio Oliveira. Ontem recebeu a comenda Eleoneide Estudas, na Alerj, uma das maiores comendas do estado do Rio de Janeiro, pessoa que faz cultura. Então, um forte abraço aí, meu amigo Sério, sempre presente com a gente aqui, meu irmão. Forte abraço para você. Um abraço, meu amigo Guilherme, da Public House, que nos veste aqui, nos dá o prazer de usar roupa de costura vitalícia. Obrigado, Guilherme, pela parceria de sempre. Um forte abraço a você, meu irmão. Vamos juntos sempre. Mandar um abraço também para Conceição, Thiago Restel, meus amigos da Transporte do Cadeirante, que transporta o cadeirante com toda a dignidade e respeito. Desce a rampa, François, o cara sobe, fica na mesma cadeira, dentro do carro, ninguém precisa pegar no colo, nada. Estão transportando o cadeirante, nosso PCD, com toda tranquilidade e respeito. Então, um forte abraço a você, Thiago, e minha amiga Conceição, com transporte adaptado no Rio de Janeiro. Hoje recebendo aqui nossa amiga Daniele Carvalho, famosa Dani, famosíssima advogada, defende nossa causa aqui, PCD. Dani, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Você está sempre aqui com a gente aqui, é sempre um prazer te receber. Saber as novidades, como é que está a legislação, como é que está a nossa 13.145, como é que estão as coisas, Dani? Conta pra gente. Na verdade, eu estou voltando aqui, a minha história é a seguinte, eu tenho doença de Parkinson, então toda a minha documentação foi modificada para PCD, até para poder comprar o carro com uma direção hidráulica, automática, na verdade, para poder facilitar a condução quando eu estou no momento off, que a pessoa com Parkinson, quando melhora dos tremores e da rigidez, com a medicação, ela tem os momentos entre os remédios que se chama flutuação motora, que você tem uma maior rigidez, dificuldade de movimento, fica mais lento, é como se o remédio não estivesse funcionando. É até um pouquinho mais, é como se fosse abstinência, o organismo te pedindo a medicação, então você, às vezes, quando tem, nem sempre você tem flutuação motora, mas quando você tem, é necessário algumas coisas que te facilitem, por exemplo, um carro adaptado. Não adaptado, a adaptação na verdade, ser automático. E aí minha documentação foi alterada para poder comprar o carro automático, para facilitar a direção. E quando eu fui fazer o concurso, eu tive, até porque, comparado com uma pessoa normal que não tenha nenhum problema de limitação motora, eu teria uma produtividade menor comparada a essa pessoa, porque tem esses momentos que eu vou estar mais lenta, mais rígida. Então, por mais que eu não tenha sintomas motores aparentes, nesses momentos de off da medicação, que a medicação não está funcionando, entre o intervalo das medicações, eu teria uma produtividade menor. Então, eu fiz um concurso público, me inscrevi na vaga de deficiente. Para minha surpresa, após ter passado o concurso, quando fui fazer a... Quer citar o órgão? Posso citar, a Procuradoria-Geral do Estado, é um concurso para analista processual, nível superior, para advogados. E aí, quando eu fiz esse concurso, quando fui chamada para avaliação biopsicossocial, para minha surpresa, eu fui excluída, assim, eu só soube disso depois de fazer a avaliação, porque até então, no momento da avaliação, lá que na verdade foi só uma conferência de documentos, a pessoa que me atendeu me falou o seguinte: até a posse, alguma coisa nesse sentido. E um dos médicos que não estava presente, foi uma avaliação espiritual, né? Ele entendeu que eu não estaria apta porque a minha limitação decorre do Parkinson, da doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa. E tem uma lei no estado do Rio de Janeiro, que é a lei que regulamenta as vagas para pessoas com deficiência, o percentual de vagas, que diz que que classifica, na verdade, denomina a pessoa com deficiência. Deixa eu pegar aqui a definição. Não vai achar.
Na verdade, sem a definição, o que exclui da participação nessas vagas as pessoas cujas limitações decorram de doenças crônicas e ou degenerativas. E as doenças crônicas e ou degenerativas que mais limitam as pessoas são o Parkinson, a artrite reumatoide, o espondilite anquilosante, a esclerose múltipla, o lúpus. Essas pessoas todas estariam excluídas do concurso, não podem ser servidores estaduais de acordo com a legislação que existe no momento. Só que essa legislação do Estado do Rio de Janeiro, ela não está de acordo com o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele foi introduzido na nossa legislação por um decreto que teve o quórum necessário para se ter o status de emenda constitucional. Quando uma Convenção de Direitos Humanos, segundo a Constituição da República, ela tem um quórum de 3/5, é votada em 2 turnos, ela tem o status de emenda constitucional. Então, por isso, essa lei estadual ela não teria sido recepcionada pela emenda constitucional. Recepcionada por quê? Porque essa emenda constitucional, esse decreto, foi posterior à publicação da lei. A lei, se eu não me engano, é de 95, e o decreto foi introduzido no ordenamento jurídico em 2009. Eu acho que a Convenção é de 2006 e eu acho que o decreto é de 2009. Então, não teria sido recepcionado pela Constituição. Só que a Procuradoria não entende assim. Eles entendem que, como existe a lei, entenderam dessa maneira, assim. Estudei na Procuradoria do Estado, na escola pós-graduação, né, curso de formação de advogados públicos, e lá a gente aprendia que a interpretação da lei, ela deve sofrer uma filtragem constitucional. Ela deve ser interpretada de acordo com os institutos da Constituição, na época que ela está sendo aplicada. Ou seja, uma lei pode ser inconstitucional, mas ainda não ter sido declarada inconstitucional. Então, pode ser deixada de lado e não ser utilizada, aplicada, para aplicar na forma da Constituição. Nesse caso, a Procuradoria não quis, ou não sei se foi uma decisão interna, ou se fez vista grossa essa questão da inconstitucionalidade ou da não recepção da lei que me excluiu do concurso. Vou até aproveitar você aqui como advogado. Quando saiu o edital, ele menciona lá reserva de vaga para pessoas com deficiência. Ele não faz menção nem divisão quem pode e quem não pode. Ele chama que está reservado para o PCD. O Parkinson está classificado. Você tem CID, não tem CID? Tem a CID e a documentação do DETRAN. Teve um laudo do DETRAN que diz que eu sou pessoa com deficiência. Então, no e até edital, a legislação federal, que é o Estatuto do Deficiente, me reconhece como, assim, que essas limitações, como eu não tenho a mesma capacidade física, eu tenho algumas limitações quando comparado a outras pessoas. Pelo simples fato disso acontecer, eu já seria qualificada como pessoa com deficiência. Então, o edital diz que tem reserva de vaga para pessoas com deficiência. Ele não diz para quais são. Ele diz que só pode autismo, só pode Down, só pode... Não. Ele não menciona, ele reserva a vaga. Mas ele fala sobre a lei. Ele fala sobre a lei e essa lei... A questão é que, muito embora fale sobre a lei, que define o percentual de vagas para concurso público, que é a vaga PCD, define o percentual, essa parte que exclui as pessoas cujas limitações decorram de doenças crônicas ou degenerativas, ela deveria ser interpretada como não recepcionada pela Constituição, ela não deveria ser aplicada. Até porque a lei de 95. Exatamente. A lei estadual de 95. Nós temos a 13.146, que é de 2015. Que evoluiu. Que vai sobrepor todas as outras para trás. Deixa a gente, né? Nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma legislação, ela passa a prevalecer. Sim. Que é uma lei federal. Porque ela vai estar acima de todas as outras estaduais e municipais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, na verdade, ele vem a regulamentar essa Convenção de Direitos Humanos, e lá no seu artigo 2º,
ele define: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, por essa definição, eu estaria abrangida pelo conceito de deficiente. Só que existe essa lei que precisa ser alterada, que não foi declarada inconstitucional, mas que ela poderia ser interpretada como simplesmente não aplicada porque ela não está de acordo com o Estatuto do Deficiente. Mas não é assim que o órgão estadual entende. Então, para que as pessoas com limitações decorrentes de doenças crônicas ou degenerativas possam participar de concurso público e virem a ser servidoras estaduais, é necessária essa alteração, já que eles estão utilizando a lei para obstruir, para restringir o alcance do Estatuto do Deficiente. Ela deve ser alterada. E existe na LERJ um projeto de lei, o 1088 de 2023, que está tramitando, né, desde 2023, mas está muito devagar. Então, eu recebi um convite por uma pessoa que faz parte é ativista, mãe ativista, não tem outro nome, agora eu esqueci. Mãe atípica. Mãe atípica. E ela falou sobre a possibilidade de a gente fazer um abaixo-assinado para acelerar a tramitação desse projeto de lei, que já tem mais de um ano e ainda não passou por todas as casas que precisa passar para poder ser votada para ter sua aprovação. Então, eu gostaria que as pessoas que, não só as pessoas que se enquadrem nessa questão, nessa situação de pessoas com doenças crônicas degenerativas, mas todas as pessoas que forem sensíveis à causa, que entendam que isso está obstruindo um direito social ao trabalho, um direito fundamental da dignidade da pessoa humana, que pudessem votar para ajudar essa lei a tramitar de forma mais célere. A gente precisa fazer um movimento para isso. Exatamente. A gente precisa saber. Na verdade, era bom que a gente soubesse todas as leis que atingem o público PCD, para a gente solicitasse fazer um apanhado, fazer uma frente parlamentar, que a gente pudesse tocar. Tem muita gente na LERJ hoje que também tem deficiência. Dá um exemplo, onde a deputada Érica está aqui, ela tem deficiência auditiva. Uma professora deputada. Deputado Júlio Rocha também tem problema. Deputada Índia Armelau também tem parente PCD. Então, se a gente procurar, todo mundo vai ter uma afinidade ali com a causa. A gente só não tem uma frente parlamentar que pudesse tocar as pautas dos PCDs. Exatamente. A gente tem frente para tocar a causa animal, uma série de outras questões, mas a nossa verdade a gente não tem. Vê como é que a gente precisa crescer bastante. E como é que está o teu processo? Só desclassificaram você? Sim, me excluíram do concurso, só que eu tive um problema no judiciário, que a juíza, no caso, que recebeu, eu entrei na Vara de Fazenda Pública, aí essa juíza da Vara de Fazenda Pública declinou para o Juizado Especial da Fazenda Pública. A juíza que recebeu a competência, no final, se declarou incompetente, porque precisa de provas, e aí não caberia o processo no Juizado da Fazenda Pública, teria que ser na Vara de Fazenda normal. E aí eu entrei novamente com o processo, ele está andando, está caminhando para a fase de provas, que seria a perícia real, né? Porque a perícia que foi feita na Procuradoria do Estado foi uma análise documental que espiritualmente me excluiu depois, né, da avaliação. Então você não foi nem atendido pessoalmente pelo perito? Não foi uma avaliação física, foi uma avaliação documental. Eles pegaram meus documentos, que diziam que era pessoa com deficiência, e dias depois entenderam que eu não poderia ser qualificada como pessoa com deficiência porque a minha limitação decorre de uma doença crônica que, em razão de uma lei estadual proibir, eu deveria ser excluída do concurso. Você tem atuado como advogada? Sim, atuo. Na verdade, quem olhar meu Instagram vai perceber que eu posso dançar, eu posso cantar,
eu posso fazer qualquer coisa, ir à praia, só não posso trabalhar. E pessoas, por exemplo, que têm tetraplégicas, não que, assim, ninguém deve ser excluído, a lei é para inclusão, mas com deficiências mais graves, podem ter uma pessoa para auxiliar, e passar no concurso público e ter uma pessoa para auxiliar. Nós temos uma vereadora tetraplégica, Exatamente. Luciana Novaes, E aí, e nada impede ela de e uma trabalhar. pessoa que talvez venha a ter uma limitação grave enquanto está em pleno uso da capacidade elaborativa, não pode trabalhar, não pode ser admitida no concurso público, porque tem uma lei que proíbe. Tem alguma coisa que não está, tem uma justiça que não está sendo feita aí. Não deveriam ter te desclassificado antes da prova? Porque, se eu não me engano, até a lei estadual fala que ninguém pode ser desclassificado antes de fazer o concurso. Porque essa análise ela tem que ser feita na avaliação biopsicossocial. Só que a avaliação biopsicossocial do Estado, ela não é uma avaliação física, ela não é uma avaliação médica, ela é uma avaliação documental. Por mais que tenha médicos participando dessa comissão, o médico que atestou que eu não era deficiente era um proctologista. E, por exemplo, o médico deveria ser um médico especializado em distúrbios do movimento, para analisar a minha limitação. Deveria ser um médico ligado à deficiência de cada indivíduo, ou, assim, pelo menos uma comissão multidisciplinar que abrangesse os médicos ou psicólogos que lidam com as deficiências físicas, sensoriais que existam. Duane, você tem atuado como advogada, não tem? Sim, tem. A tua deficiência atrapalha atender os teus clientes? Não atrapalha de atender os clientes, mas eu me preparei, na verdade, para ser servidora pública antes da doença, e aí, depois que eu passei no concurso, eu comemorei, como qualquer pessoa, que eu finalmente eu consegui ingressar no serviço público, e foi uma decepção para mim ter feito concurso na instituição em que eu fiz a pós-graduação, que eu tinha maior admiração, em que eu aprendi sobre direitos fundamentais, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, interpretação constitucional, e me excluí da participação. Então, eu fiquei... a lei fala em barreira atitudinal. Essa é a maior prova de que a barreira atitudinal existe, porque depende apenas de uma caneta. Porque eu tenho certeza que interpretação, de acordo com a Constituição, eles podem fazer. Só que, por algum motivo que eu desconheço, eles resolveram, a posição deles é firme em manter a exclusão do concurso público. Eles me perguntaram aqui, todo mundo acha que o próximo vai ter Parkinson com a idade avançada. Você, uma menina, né, nova. Como é que foi, quando você foi diagnosticada com Parkinson? Eu já tinha 6 anos de doença de Parkinson, sem diagnóstico. Começou com uma rigidez no dedo, o dedo meio que pulava, ficava rígido. E aí os médicos começaram a falar que era ansiedade, e foi agravando um pouco para a dificuldade de abotoar a roupa, de cortar a comida, de pentear o cabelo. Eu parei de sambar, eu não conseguia mais dançar, acompanhar o ritmo, minha voz foi ficando baixa, eu comecei a ter muita rigidez no pescoço, estava sempre indo para fisioterapia achando que era algum problema de coluna. Então eu fiquei 6 anos sendo jogada de fisioterapeuta, para ortopedista, para clínico geral, para psiquiatra, que eles achavam que eu tinha... Sempre me perguntavam, você ouve vozes? Porque eu ficava com o olho meio arregalado, e talvez a expressão de uma pessoa com esquizofrenia, não sei por que me perguntavam isso. Mas, enfim, aí eu lembrei da história do Michael J. Fox, que começou com a rigidez na mão, no dedo também. E aí eu falei para o psiquiatra que estava me atendendo, eu acho que é Parkinson. Ele falou, não é Parkinson, porque você é muito nova. Eu falei, mas não tem o Michael J. Fox? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vou te passar uma medicação para Parkinson, vamos ver se você melhora. Eu tomei a medicação, aquela medicação soltou a minha musculatura. E eu comecei a tremer, mas não é ter esse tremor de uma mão do Parkinson. Era o corpo inteiro vibrando, que eu não conseguia fazer nada, só conseguia ficar deitada tentando e tomar remédios para ansiedade, ansiolíticos, para tentar acalmar, e nem dormir eu conseguia dormir.
E aí fui numa médica específica, uma neurologista que fez a residência em Parkinson. Pode falar o nome? Pode, claro. Elizabeth Pedra de Matos, que falou para mim que tinha toda a aparência de Parkinson, mas que ia fazer o teste da medicação de Parkinson, que é o Prolopa, para ver se, antes de qualquer exame, para ver se funcionava. Se funcionasse, era um grande indicativo de que seria Parkinson. Foi isso que aconteceu. Tinha quantos anos, né? Os sintomas motores começaram com 36 anos. E aí, com 42 anos, eu tive o diagnóstico de Parkinson. Você está com qual idade agora, Dani? 47. Será que eu fiz as contas certas? Um cara de 20, né? Um cara de 20. Foi. Pode ter certeza. E aí, dali para frente, o tratamento é atividade física. Na verdade, quando a médica falou em atividade física, eu mal conseguia andar, e aí ela recomendou que eu fizesse uma fisioterapia. O fisioterapeuta falou: esquece quem você era, que você nunca mais vai fazer as coisas que você fazia. Só que aos poucos eu fui melhorando, e hoje, se vocês olharem, enquanto eu estou medicada, não tem nenhum sintoma aparente de Parkinson. Então eu tenho uma deficiência não aparente. Tanto que quando eu preciso de entrar em fila de deficiente, eu vou com a carteirinha na mão, para não sofrer nenhuma agressão. Agradecer aqui a presença da Ana Luísa aqui presente no nosso estúdio aqui. Obrigado pela presença aí, Ana. A Ana Luísa, a mãe atípica que me ajudou com o abaixo-assinado. Eu a conheci na Alerj, durante uma audiência pública sobre a questão da falta de mediadores nas escolas para os portadores de deficiência que têm algum tipo de atraso ou dificuldade de aprendizado, seja ela o autismo ou alguma limitação motora ou intelectual. É uma questão de fato que existe hoje a dificuldade de que todas as crianças tenham acesso a esse mediador para poder evoluir no ensino, na aprendizagem. Você não tentou mais nenhum outro concurso, né? Não, já com esse impedimento. Não, exatamente, porque ele pode ser. Isso causou uma barreira psicológica. Outro, né? Isso causou uma barreira psicológica. Eu vou ficar estudando. Estudar não é assim, eu vou estudar hoje. Para você passar no concurso, você tem que se dedicar. E quando você tem uma doença degenerativa, você começa a focar outras coisas na vida. Você vê que tem outras coisas importantes que podem te causar felicidade, que não é só o dinheiro. Então, assim, o médico fala: vai aproveitar a vida, porque isso vai te relaxar e vai produzir dopamina. Até assim, eu posso dizer que talvez o serviço público, eu trabalhei muito como cargo comissionado, sem férias, não sei se eu posso dizer isso. Pode, né? Mas, assim, pode tudo. A gente, quando é cargo comissionado, não tem direito a férias. Se você tirar férias, pode ser que você seja exonerado depois. E aí fazia cursinho sábado e domingo, e estava sempre me preparando para o concurso público. E quando eu passei, assim, não foi na ampla concorrência, mas foi uma oportunidade que eu tive de entrar no concurso público e, assim, de realizar um sonho que eu tinha, de trabalhar inclusive naquela instituição que hoje me fechou as portas. É uma decepção. É isso que eu queria saber. Talvez eu volte a estudar. Qual é o sentimento que você tem hoje? De frustração, seria? Sim, ainda mais quando eu leio as petições. Eles, como se fosse assim, eles me consideram incapaz sem ter incapacidade. Eu sou inválida sem ser, podendo fazer tudo, dançar, cantar, ir à praia, dirigir carro, estudar, trabalhar, atender as pessoas normalmente, mas não posso trabalhar. E nada disso foi levado em consideração? Simplesmente a não, interpretação eles disseram, da lei, inclusive, no laudo, que não existe nenhuma limitação no momento que me impedisse de trabalhar. Eles falam no laudo que não tenho nada que me impeça de trabalhar, mas que não tenho nenhum impedimento, mas que por ser uma doença crônica degenerativa eu deveria ser excluída do concurso. A análise foi com base nessa lei, então por isso é necessário que essa lei... Não sei qual vai ser o argumento depois que a lei cair, se é que ela vai cair, mas o argumento foi o da lei. Inclusive, essa semana eu tive contato com umas decisões sobre espondilite anquilosante.
em todas as decisões, todas as que eu olhei, assim, umas mais de 10 a 15 decisões, a justiça dizia que a pessoa tem uma doença que dá até ensejo à aposentadoria, que ela tem uma limitação, então por isso ela teria direito a concorrer na vaga PCD. É que no Parkinson, é difícil pessoas com Parkinson precoce. Então, talvez a gente não vai encontrar muitas decisões de Parkinson, porque é uma doença mais comum nas pessoas com mais de 60 anos. E aí, não tenho assim, muitas decisões para poder comparar, e as decisões antigas, algumas decisões são anteriores ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e com base nessas decisões eles juntaram no processo para dizer que, olha aqui, ela não tem direito nem na jurisprudência. Mas é porque a quantidade de pessoas com Parkinson é menor. Então, talvez seja o caso de procurar lúpus, espondilite anquilosante, esclerose múltipla. É porque o teu caso é o caso precoce. Sim. Normalmente, o Parkinson aparece após os 60 anos de idade. Sim. Então, você tem que ter uma avaliação diferenciada. Sim. A tua situação é diferente. Existe o grau de degeneração. Daqui a 10 anos ela vai ficar totalmente incapaz. Não, daqui nenhum a 5 médico anos, diz isso, até porque dizem que cada um tem o seu Parkinson. Cada pessoa tem a evolução da doença de uma maneira. Cada pessoa responde à medicação de alguma maneira. Tem gente que não responde à medicação. Tem gente que, fazendo apenas atividade física, talvez um Parkinson mais leve, não sei se existe, mas consegue controlar a doença. No meu caso, é necessária sim a medicação, mas aliado a isso, 50% da minha melhora se deve à atividade física, de intensa a moderada, de moderada a intensa, na verdade. E hoje se diz que a atividade física é o único fator modificador da doença, que pode impedir, na verdade, atrasar ou até impedir a evolução da doença. Isso não existia na época que o Michael J. Fox descobriu a doença dele. Talvez ele estivesse melhor se ele tivesse feito mais atividade física. Será que não caberia uma avaliação do seu médico, fazer um laudo para a procuradoria, informando sobre o teu caso? Ninguém sabe melhor do que ele. Sim, mas ele tem laudos no processo, mas eles são contrários. Eles não aceitam nada. Eles dizem, inclusive, que quem tem, muito embora o laudo do Detran ateste que eu tenho uma deficiência, quem tem poder para dizer se eu tenho deficiência ou não para o concurso público é a comissão de avaliação biopsicossocial deles, que eu entendo até que não seja competente em razão da ausência de um médico especializado em distúrbio do movimento. Mas isso aí eu entendo, né? Mas no teu caso tinha que ter um médico especialista para avaliar. Não pode ser avaliado por qualquer um. Eu não posso avaliar no teu caso. Inclusive os médicos especialistas dizem que, como cada um tem o seu Parkinson, você não pode dizer daqui a 10 anos você vai ter uma limitação mais grave, daqui a 20 anos. Não tem prazo, cada doença, cada organismo é um organismo, cada um reage à doença de forma diferente. Então não existe essa questão do prazo, nem a certeza, já que hoje em dia se diz que pode ser que a atividade física venha a paralisar a evolução da doença, então não existe nem uma certeza, não existe certeza para nenhum dos dois lados. Então não pode a procuradoria vir e falar assim, ela não pode trabalhar porque ela vai ser incapaz, inválida daqui a X anos. Nem os médicos dizem isso. Então, na verdade, isso pode ser até acontecer depois que eu já tenha me aposentado, mas eu não tive nem a chance de passar pelo estágio probatório para saber. Até porque o teu caso está para além do direito. O teu caso é uma avaliação médica. Sim. Médico especializado no teu assunto. Sim. Um procurador não tem condições de avaliar. Ele sozinho não tem condições de avaliar. Um médico de uma outra categoria, um cardiologista, um ortopedista, também não tem condições de avaliar. Da mesma forma que eu, antes de ter o diagnóstico, passei por vários neurologistas que não identificaram a doença. Nem os próprios neurologistas, às vezes, estão aptos para avaliar as questões da doença, avaliar. Só um neurologista que tenha participado de congressos recentes é que vai saber como é que está essa questão da evolução da doença. E talvez nem ele, porque os estudos são feitos, a medicina está evoluindo. Foi descoberta a cura do vírus da Covid, a cura, a vacina em pouquíssimo tempo. Assim, é um pouco de boa vontade, mas também depende de, assim, a gente não tem um prazo para dizer que a doença vai ter uma cura em X anos, mas melhora nos tratamentos e melhora
das condições de vida das pessoas portadoras da doença, isso é óbvio que a gente vai ter, com a medicação, com a evolução dos tratamentos. Não dá no campo jurídico para você prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Nem no Daqui médico, a 15 anos. A gente nem não sabe no que médico. sociedade nós teremos daqui a 15 Tem uma anos. decisão do Barroso exatamente sobre isso, do STF, que fala exatamente sobre isso. Que você não tem como prever que uma pessoa viva pode morrer antes de mim. Qualquer pessoa viva pode morrer. Sim. Então você não pode prever. A qualquer momento. Exatamente. Ele pode estar aqui e ter um infarto. Você não pode fazer um exame de futurologia, você não tem uma bola de cristal para poder prever. Então é complicado esse julgamento. Aí a gente parece uma outra situação. Alguém não quer você. Essa é a sensação que você tem? A sensação que eu tenho é que alguém decidiu lá que quem tem Parkinson não vai entrar, porque a pessoa não gosta de quem tem Parkinson. Inclusive, eu tentei argumentar que isso era uma questão de preconceito, mas o Ministério Público e o delegado que analisaram lá minha ocorrência, entenderam que não tem dolo. Não tem preconceito, o dolo de ter preconceito, de afastar a pessoa do cargo por causa da doença. Então é uma letra morta na lei, né? Porque nunca vai ter. Como é que você vai dizer que a pessoa fala assim, você não vai... Porque parece assim, você não vai entrar porque não tem Parkinson. E sem ter um embasamento médico que possa confirmar que em X anos eu vou estar inválida. Não tem essa avaliação. Não tem um laudo, não tem uma avaliação específica de um especialista dizendo que a pessoa que tem Parkinson, que ela não possa participar, que ela não tenha condições laborativas. Existe esse laudo? Não, até porque a condição laborativa é verificada no estágio aprovatório. Cada um tem a sua evolução da doença, tem os tratamentos, tem as medicações novas. Então, você não pode dizer, bater o martelo e falar, daqui a 15 anos ela vai ter que se aposentar, daqui a 10 anos ela vai ter que se aposentar, daqui a 5 anos. Eu já tenho a doença há 11 anos e, graças a Deus, só tive melhora depois do diagnóstico. Eu só tive melhora. Eu até, assim, eu não corria antes da doença, hoje eu corro. Entendeu? Tem coisas que eu não fazia antes e faço hoje. Até para melhorar a tua condição física, né? Para Exatamente. poder suportar a medicação. Exatamente. E está em pleno da tua função laborativa. Né? Exatamente. Consigo olhar e ver você uma pessoa incapaz de trabalhar. Nem eu, graças a Deus. E se eu fosse me abater por todas as palavras que eu já li nas petições da Procuradoria, às vezes aquilo me abala um pouquinho. Aí eu tento lembrar que, assim, no começo teve uma pessoa que me falou, esquece quem você era, que você nunca mais vai fazer as coisas que você fazia antes. E graças a Deus não foi nada daquilo, só tive melhora. É muito complicado. Na Alerj... Então, a gente precisa que da 1088. das pessoas assinem nessa abaixo-assinado para poder dar celeridade à tramitação do projeto de lei, porque ele está meio esquecido. O Ministério Público não se manifestou a teu favor? O Ministério Público diz que é sensível à causa, mas como eu sou uma pessoa que eu sou advogada, eu não mereço análise. Lá seria só apenas a tutela coletiva de direito de pessoas incapazes ou deficientes. E que o meu caso seria um caso individual. Por mais que você tenha várias pessoas que possam estar fazendo concurso público e passando por isso, o meu caso não seria de tutela coletiva. Então, o Ministério Público deveria ajudar, não se manifesta. Também não quero me manifestar sobre isso. Esses são os absurdos que a gente encontra na nossa justiça. Porque eu teria capacidade... Tudo bem, eu tenho minha ação individual, mas, além disso, eu acho que poderia fazer, sim, uma ação coletiva. Pela força do órgão. Né? Pela força do órgão, e foi até quando eu pensei em pedir ajuda da Defensoria Pública, que até me falou que ia entrar com uma ação para questionar a constitucionalidade, mas isso já tem o mesmo prazo, já tem 1 ano e até agora nada foi feito. Nada foi feito. Nada foi feito, nem pela Defensoria, nem pelo Ministério Público justificou, a Defensoria disse que estava tentando, mas eu não obtive uma resposta. E a Procuradoria do Estado mantém sempre esse posicionamento de rejeição, na verdade, de não anulação do ato administrativo, porque entende que não é ilegalidade, porque tem uma lei
que nesse sentido de que deveria excluir, que não deveria participar como pessoa com deficiência. Mas numa das respostas dentro do processo, a Procuradoria fala que nem como PCD, nem como ampla concorrência. Então, eu não posso fazer concurso. Eu não posso ser, se eles me dissessem assim, você não pode fazer como PCD, porque está aqui na lei, mas pode tentar pela ampla concorrência. Não, mas eles falam para mim que eu não posso nem como PCD, nem na ampla concorrência. Então, estou te excluindo do serviço público. Total. A Procuradoria está decidindo que você não pode participar de concurso público. É advogado do Estado. Tá decidindo. Então, não sou só eu, né? É uma questão que qualquer pessoa com doença crônica, até assim, se você for pensar, até a diabetes é uma doença crônica. Quem toma insulina talvez tenha uma... Não sei como é que a diabetes é a evolução da doença, não sei como é que funciona, se a pessoa Mas tem um monte de diabético lá. Mas aí, se eles foram falar, mas esses entraram antes de saberem da doença. Então afasta do setor público. Aposenta, né? Porque o seu poder... Se não pode... Existem decisões do Supremo que dizem que o HIV, a pessoa com HIV ou com hepatite não pode ser excluída do serviço militar, porque isso foi muito discutido na época lá do surgimento da doença, que talvez abalasse mais a pessoa, mas principalmente na parte militar. E com relação ao câncer, teve uma decisão recente do Supremo que o Barroso diz que a pessoa que tenha melhorado, assim, tem uma doença grave, uma doença crônica, mas se ela melhorou dos sintomas e tem hoje capacidade laborativa, ela não pode ser excluída do concurso. Quer dizer, hepatite não pode, crônico renal, AIDS não pode, câncer não pode, mas o Parkinson esse está condenado. Esse não pode. Então, o portador do doença de Parkinson está condenado no serviço público. Não, como pessoa leiga, eu sinto um preconceito enorme, né? Só de ouvir essa colocação. Até impacto emocional, psicológico que tem Parkinson. São um preconceito absurdo, né? Se você está dando, não sei, está dando pessoa que ela não ela já está me incapacitando antes de eu ser incapaz. Sem saber se eu vou ser incapaz. Estamos aqui com a participação da Ana Luísa aqui do estúdio, aqui, participando do nosso bate-papo. Sem saber. Participando do nosso bate-papo. Eu também acho absolutamente preconceituosa, porque de todas essas doenças, até eu fui a um médico que fez o meu laudo, eu fiz um laudo pericial particular. Fui a um médico em Niterói e esse médico, ele é perito do TJ, ele está lá entre os peritos do TJ, por isso que eu fui, até busquei um dos peritos do TJ para fazer um laudo particular. Ele me falou, não se importa com isso, cada pessoa tem a doença, a velocidade da doença, o impacto da doença sobre o organismo da pessoa, cada pessoa tem a sua doença. Eu tenho uma paciente, palavras dele, que tem esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que em 1 ano, às vezes em 3 anos no máximo, deixa a pessoa totalmente... do Stephen... Como é que é o nome dele? Na teoria do Stephen Hawking, acho que esse é o nome dele. Ele teve essa doença e ele trabalhou, ele trabalhava só com o olho. Acho que até o final. Até o final. Ele quis, quer dizer, o que diz que você vai ser capaz de trabalhar ou não é a própria pessoa que vai dizer assim, não quero trabalhar, eu quero me aposentar porque eu não consigo mais produzir. Então essa pessoa pode ter o direito de se aposentar se ela se sentir que ela é incapaz, porque tem realmente limitações físicas. Agora, por mais que eu tenha limitações, se eu quero trabalhar, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que eu vejo é que eu tenho direito, porque é para ampliar os direitos da pessoa com deficiência, não para restringir. Eles estão usando uma lei para restringir, quando a lei nacional foi criada para ampliar os direitos. E esse médico falou que eu tenho uma paciente com esclerose lateral amiotrófica que ela está bem. Ela está aí trabalhando, está vivendo a vida dela. Então, mesmo com a doença, uma das doenças mais graves que são identificadas neurológicas, que tem uma velocidade normalmente de
de progressão, ele falou, não se preocupa, porque tem essa paciente hoje comigo que ela está bem. Cada um vai vivendo a sua vida, você vai viver a sua vida da maneira que você quiser. Faz como você quiser, faz as suas coisas na sua velocidade e viva, assim, cada um tem que viver a vida que tem, né? Se você consegue atuar na sua profissão como advogado, não tem nenhum problema com os seus clientes, qual seria a dificuldade de exercer no serviço público? Porque talvez seja um preconceito mesmo de pessoas que já tiveram, que ou não se trataram, ou se trataram, mas o remédio não funcionou, que não tinha perspectiva de atividade física parar a progressão da doença, ou aquela visão pelas pessoas idosas que têm o Parkinson mais acelerado e até pela idade não conseguem fazer atividade física plenamente, e aí a doença vai degenerando de forma mais veloz, talvez seja isso. Não dá para prever o futuro. Isso vai acontecer amanhã. Não dá para saber. Você pode ter uma ideia. Eu posso fazer um plano para amanhã e uma coisa. Mas alguém decidiu que era para ser assim, que não querem mudar isso. Parece que foi uma decisão tomada. Não vamos mexer nisso. Vamos bater. Existe uma lei que impede, então está excluído. É simplesmente isso. Mas é uma lei de 95. A gente tem o Estatuto em 2015. Eu acho que tudo que for anterior a 2015 tem que ser revisto. No mínimo ser revisto. Com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um marco que regula, né, no caso das pessoas com deficiência. Tudo que for decidido para trás tem que ser revisto. Até isso que se chama assim, nesse caso, a modificação foi uma modificação. Tem um estatuto que fala, não é por princípios, é a própria lei que fala que eu teria direito, que eu estaria enquadrada no Conselho de Pessoa com Deficiência. Mas existe um instituto que se chama filtragem constitucional, que é para justamente interpretar a legislação de acordo com os princípios constitucionais, para permitir que as pessoas não se vão a lei, nem sempre a lei, até quando ela foi feita, ela como até o preconceito, como antigamente se fazia piada com gordo e descobriu que isso é politicamente incorreto. Os conceitos vão mudando, a medicina vai avançando. Então, uma coisa que você pensou lá atrás, hoje em dia tem que ser interpretada de acordo com os conceitos atuais. É mais ou menos o que é a filtragem constitucional. Ela vai filtrar aquela lei antiga com base nos princípios constitucionais que regem o momento atual. Isso foi feito no teu caso? Não. Poderia ter sido feito, como eu já disse. Eles poderiam não ter considerado que não existe uma ação direta de inconstitucionalidade, até porque é lei estadual. Mas que não existe... Não, a lei estadual pode sofrer. Mas que não existe uma alteração legislativa. Mas sim que existem princípios mais fortes que me dão direito ao trabalho, direito social ao trabalho, dignidade da pessoa humana, e manter um posicionamento no sentido de que eu continuasse no concurso. Na verdade, seria só uma questão de boa vontade. Boa vontade. Fizeram vista grossa, não querem, alguém decidiu que não. Foi na minha cabeça isso que aconteceu. Essa é a sensação que você tem? Essa é a sensação que eu tenho. Preconceito. A gente tem preconceito no judiciário, François. Está vendo como é que a gente vai descobrindo as coisas por aí? Por isso tem esse programa, para a gente ouvir as pessoas. Quem não tem espaço. Pouca gente sabe Estado, disso. né? Executivo, mas assim a gente vai ver se tem ou não no judiciário depois da decisão. É porque o órgão trabalha com direito. trabalha com o direito do Estado. Né? E gerando preconceito contra você. Exatamente. Isso é muito ruim. Muito ruim. Isso é muito ruim. É a famosa barreira atitudinal. É uma atitude que me impediu de exercer meu direito. Vão ter outras pessoas com Parkinson Com outras doenças degenerativas. fazendo concurso sem saber que não vai lograr isso lá na frente. E a própria... Como é que é o nome daquela menina que foi entrevistada no programa da Globo? Daquelas cadeirinhas, Marileia, que ela tem exatamente espondilite anquilosante. Ela disse no programa que ela queria ser juíza para um dia ser ministra do STJ, do STF. O sonho dela era chegar a um tribunal superior.
Mas aí eu pensei comigo, ela não pode e nem sabe, porque ela não pode fazer prova para o MP, nem para a Defensoria, nem para a Procuradoria, nem para a magistratura, porque tem essa lei que impede. A não ser que ela seja indicada pela Presidência da República. Aí ela pode virar ministra do Supremo Tribunal Federal. Uma advogada, se ela for advogada indicada, é verdade. Mas assim, o sonho dela era fazer concurso para a magistratura também. Então deveria começar, né? Deveria começar por aí. Eu acho que o estágio do Supremo Tribunal Federal é o estágio máximo da carreira do advogado. Sim, acho que por isso que ela sonha chegar lá. Porque de todas as dificuldades, ela percebeu que ela é uma pessoa que ela tem uma voz ativa, que ela sabe falar, e ela luta pelos direitos dela, e ela se vê como uma representante, e ela vê que ela tem capacidade de passar nos concursos. Se ela vai conseguir entrar ou não, depende da lei e da interpretação da banca no momento da avaliação, da Comissão de Avaliação Biopsicossocial do momento. Mas, até porque isso não está regulamentado, deveria ter uma regulamentação mais fechada para poder excluir. Você acha que deveria ter uma pessoa com deficiência nessa banca examinadora? Era bom que tivesse, porque ela veio ser sensível à causa e ver que a exclusão, o dano que isso pode causar. Por exemplo, eu tenho que comprar medicamentos. Os medicamentos custam R$1.000 por mês. Eu hoje dependo de ir ao Estado, pedir o bloqueio judicial. Eles poderiam tirar esse ônus deles. Eu poderia trabalhar, ganhar meu dinheiro e comprar meus remédios. Só que no momento eu não tenho condições financeiras de comprar meus medicamentos sendo R$1.000 por mês. Medicação adequada para mim. Então, a gente precisa trabalhar para poder se medicar também. Então, eu não preciso ser um ônus para minha família, um ônus para o Estado. Eu posso produzir. Só que, na verdade, eles têm uma mentalidade diferente da minha. Só tem um problema, a hora passa rápido demais, quando o assunto é bom. Queria deixar aberto para fazer as suas considerações finais, o teu apelo. Fala o que você quiser falar. Aqui é para voz aberta, microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. Que desde que eu descobri que eu sou uma pessoa com deficiência, eu venho analisando e brigando até por todos os direitos. Quando alguma coisa chega assim a me atingir, por exemplo, entrada de show, a pessoa com deficiência tem direito à meia entrada. Eu conheço vários organizadores, na verdade, produtores, de tanto que tem que brigar para poder conseguir esse direito. Porque deveria estar lá no site da venda de ingressos. Se não me engano, lei 1.692, não é isso? Eu não sei o número da lei de cabeça, não. 1.692. Outra questão, eu tenho um sobrinho que é deficiente, que é cadeirante, e ele tem muito mais limitação do que eu. Eu não preciso de banheiro adaptado, mas eu fico olhando em todos esses shows, banheiro adaptado. Raros são os shows que tem um banheiro adaptado para que a pessoa com deficiência possa, sozinha, ir ao banheiro, porque eles conseguem, aqueles que já têm habilidade de manipular a roda da cadeira de rodas, por exemplo. E várias outras questões, assim, medicamentos. Eu estou obrigada, assim, ajudo a algumas organizações que fazem para fazer projeto de lei mesmo, para a inclusão de medicamento no rol do SUS. Toda vez que eu posso ajudar alguém, assim, até de forma... Quando é deficiente, essa questão da causa do deficiente, eu nem cobro, assim. A não ser que seja uma coisa que vai me dar trabalho, aí é trabalho e eu tenho direito de cobrar. Claro. Mas, normalmente, quando é como se fosse um parecer, eu até faço esse trabalho voluntário, né? Porque... E qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vão te ouvir, vão assistir essa entrevista? A mensagem é que todo mundo tem seus problemas, suas limitações, e a gente tem que lutar com as nossas armas, a gente tem que ser feliz do jeito que dá para ser, mudar alguns... Assim, o foco, assim, às vezes é uma coisa que você sempre quis fazer, não é onde vai estar a sua felicidade, ela pode estar em outro lugar. E isso no caso de você ter alguma limitação. Agora, na questão de direitos, que
a boa vontade das pessoas, a boa vontade dos políticos também, principalmente, pode ajudar muita gente. E se você não sente isso, porque na sua casa você não teve contato com uma pessoa com deficiência, e o dia que você tiver, por mais assim, vocês uma tia distante, você vai ver a dificuldade que ela tem para fazer coisas, às vezes, que são muito simples para qualquer pessoa, mas não são simples para ela. Então, qualquer ajuda pequena que seja, vai ser muito grande no sentido de ajudá-la a viabilizar os objetivos. E as redes sociais? Quem quiser falar com a Dani, como é que faz? Eu tenho um Instagram, que é Daniele Carvalho _RJ, que eu coloco um pouquinho da minha história sobre Parkinson, mas boto sempre a parte da diversão, para mostrar que, assim, tá tudo bem, dá para ser feliz, porque muita gente precisa disso. Tem muita gente que não tem problema nenhum e se tranca por vergonha. Se a gente tem algum problema, se você tiver algum problema, não é culpa sua. Então você tem que ser feliz. Eu tento mostrar isso, que eu sou feliz, que eu trabalho do jeito que dá para trabalhar, que eu tenho os problemas, alguns impedimentos jurídicos em algumas questões, para poder mostrar mesmo. Na rede social você quer se comunicar com as pessoas, mas por outro lado eu faço essa parte também de poder mostrar como é que é a minha vida tendo a doença de Parkinson. Muito legal, Dani, agradecer pela tua vinda aqui no programa, as tuas informações. Porque eu estou falando muito rápido, porque é uma coisa que ainda me deixa um pouco indignada. Então, eu falei muita coisa que eu não sei se teve sentido. Se eu teve sim, trouxe muita informação, que é o objetivo do programa. Então, muita informação. Inclusive, daquela vez que eu te dei uma entrevista no corredor da Alerj, as pessoas falaram assim: nossa, em 5 minutos ela falou tudo sobre o Parkinson. Parece uma louca mexendo a mão, gesticulando como eu estou agora. É isso. Mas muito legal te receber aqui. Obrigado pela participação. Tenho certeza que muita gente vai assistir essa entrevista, vai ter informação, muita coisa vai mudar a partir de hoje, pode ter certeza disso. E outra coisa, quando eu me questionava no começo, como todo mundo, por que eu tenho essa doença? E um dia eu comecei a pensar de forma diferente. Talvez eu tenha condição de ajudar pessoas pelo meu conhecimento, até pela minha força, e talvez seja esse o motivo de ter, assim, Deus sabe de todas as coisas. Exatamente. Nada acontece por usar acaso. como uma pessoa capaz de enfrentar isso e ajudar outras pessoas. Se fosse uma pessoa que não fosse forte igual a você, poderia estar depressiva. Exatamente. Mas assim, é porque eu acho que a vida é para frente. Então você tem um problema, você só tem um caminho, você só tem para frente. Para trás não dá para voltar. Vai queria que fosse assim, não é. Esquece e vai para frente. Entendeu? Dani, obrigado. Vamos voltar outras vezes aqui, a gente vai avançar muito com esse caso. Espero que eu volte para dizer que eu consegui. A gente quer estar lá fazendo a cobertura da sua posse. Ai, graças a Deus. Está lá presente fazendo a cobertura da tua posse. É um compromisso nosso. Tá Estou falando com você aqui. Tá? A gente pode brigar juntos também por outras causas. A partir de hoje, muita coisa vai mudar, para ter certeza disso. Obrigada. Vamos de mãos dadas. Obrigada. Obrigado, Dani, pela entrevista. A gente termina sempre aqui. Obrigado você que teve paciência de nos ouvir, de acompanhar o programa aqui. Como digo sempre aqui, força, foco e fé. Obrigado, Dani. Obrigada a você. Deixa eu beber uma água.